Olá. Bom, esse material de orientação que vocês vão ver aqui é o material dos nossos treinos de redação, tá certo? Porém, neste mesmo material, que vai ficar dentro do nosso curso, ele vai ser repassado também para o pessoal do curso completo. Por quê? Vejam que eu esperei um pouquinho para fazer esse material, por uma questão muito simples. Aqui eu tenho uma aposta, gente, muito séria, tá certo? De que este poderá ser o tema da nossa redação no concurso público. E você vai entender, se você tiver paciência, você vai entender os meus motivos. Por que que eu acho que este vai ser o tema da prova? Se não for o tema exatamente do nosso concurso, ele pode ser tema de algum concurso muito próximo aí que a FCC vai fazer, tá bom? Acho impossível a F passar este ano sem trabalhar este tema que eu vou explicar para vocês agora. Antes de eu, porém, entrar neste tema, eu vou apenas falar da orientação para o pessoal do treino desenvolver a sua redação, certo? É claro que no curso completo comentarei outros temas que também acho que podem ser, mas este está me tirando o sossego, tá bom? Eu digo que eu acho que tem grande chance de aparecer na prova mesmo. E olha que para eu falar uma coisa dessa, vocês já me conhecem, não é? Quando eu falo, é porque possivelmente a coisa vem. É claro que eu tô chamando uma responsabilidade enorme pra cima de mim quando faço isso, mas é porque, como eu disse pra vocês, se não for no TRT São Paulo, ou vai ser em algum TRT próximo, algum concurso que a Fundação Carlos Chagas vai fazer, mas ela está caminhando para trabalhar com o tema que eu vou comentar com vocês agora, que eu trouxe tanto no treino, como trouxe aqui para o pessoal do curso completo. O pessoal do curso completo é acompanhamento direto até o final, né, gente? Eu posso, inclusive, até chegar, por exemplo, no início de julho, mudar um pouco a minha orientação, certo? Mas isso eu vou conversar com vocês aí com maior tranquilidade. Mas agora eu quero que vocês tirem, que seja o final de semana de vocês, seja um dia da semana, para você prestar atenção em todos os detalhes, dar atenção a todos os detalhes deste assunto que vai ser proferido nessa aula, tá? Mas como eu disse antes, eu vou repassar os critérios avaliativos por conta do pessoal que vai desenvolver o texto nos treinos. Lembrando que o treino ele é ideal para quê? Para quem já fez os cursos da FCC. A FCC tem uma prova de redação, não a sua prova de conhecimento específico, mas a prova de redação é considerada a pior prova de concurso público, em razão do peso dos seus temas, tá certo? Então, eu vou inclusive, né, na próxima semana já sai o resultado do TRT6, nós acertamos 2 temas do TRT6, né, posso falar que tem aluno que fez aquele curso lá e está de novo aqui conosco, né, não é um ou outro, são muitos alunos, e que vou comentar, por exemplo, o que foi que o pessoal errou, porque vai ser uma chance de vocês corrigirem. Eu sempre falo, um concurso, a gente não joga a toalha no concurso, a gente corrige aquilo que a gente errou no concurso anterior. Porque às vezes o que você erra é uma coisa muito pequena, tá? Bom, mas esses comentários do curso completo, aqui os vídeos que virão agora, eles funcionam para o treino. E naturalmente ficam no curso completo também. Pessoal, atenção! Seguinte, vocês sabem que nós temos 3 critérios, né? Que eu já falei para vocês que a Fundação Carlos Chagas pesou esses critérios absurdamente na parte de conteúdo e estrutura. Não está amaciando mesmo, né? A gente pensa que ela vai melhorar um pouquinho, não, ela só está piorando. Então, quanto mais. Por que ela está fazendo isso? Para quebrar a resistência das pessoas. As pessoas estão com muita resistência em relação aos temas da FCC, acusando muitas vezes esses temas de partidários, né? A FCC trabalha com senso crítico. Até alguém me perguntou se ela trabalha com senso crítico, por que ela não aceita o outro lado? Ora, porque o outro lado é senso comum, né? Ela aceita o que ela chama de senso crítico. E a avaliadora é ela, é um sistema de poder, tá, gente? Não tem jeito. Então a gente tem que tentar acompanhar esse sistema de algum modo, certo? Não existem homens bonzinhos na natureza, existem homens de poder. E a FCC agora, ela atua como este soberano na vida de vocês. Vocês precisam enfrentar a FCC de uma forma inteligente, não de uma forma puramente crítica, porque não vai levar a lugar nenhum esse seu sofrimento. Então vamos lá. A parte de conteúdo, 50 pontos, que ela jogou mesmo metade da nota da avaliação para conteúdo,
vai bater em cima disso aqui, que é a preocupação da maioria dos alunos aqui do curso, né? Os alunos, de forma muito carinhosa, têm perguntado: Júnia, como é que eu vou introduzir o texto? Exatamente, esta aula é para falar sobre isso, tá certo? Principalmente em relação a essa perspectiva A, que a gente está vendo que é a mais falha e que eu não quero que vocês falhem nela. Então eu vou bater bastante em cima disso agora, direto, né? Análise e senso crítico, até que a galera está trabalhando relativamente bem. Quando eu falo relativamente bem, eu acho que é a primeira turma, depois de algum tempo, que eu vejo assim, um compromisso com querer passar no concurso, deixar aquilo que não convém ao concurso de lado, né, os partidarismos de lado, e adotar argumentos que podem aproximar essas pessoas da aprovação. Então, a parte de análise e senso crítico está bacana, a gente vai reforçar com os conhecimentos teóricos. Vocês têm lido muita coisa por fora, isso tem estado assim, bem perceptível mesmo nas redações que a gente vem recebendo, né? Tem gente que entrou no treino mandando ver nas redações, mesmo sem essa aula de orientação. A pessoa não quis perder tempo, a maioria não quis perder tempo e está trabalhando bem. Consistência dos argumentos, né? Os mecanismos de comprovação têm sido usados com bastante eficácia. Vamos lembrar que vocês precisam usar em todos os argumentos. Tem sido muito comum o aluno trabalhar uma comprovação muito boa para um argumento, no parágrafo seguinte não comprovar, então perde a nota em consistência de argumento. E isso aqui precisa melhorar um pouquinho, coerência do seu encadeamento, eu vou falar sobre isso, tá? Bom, mas vamos lá para a gente recuperar o passo a passo do desenvolvimento para o treino. Perspectiva adotada no tratamento do tema. Atenção, isso aqui é tudo ou nada. É isso daqui que prova se você vai ser servidor público ou não. Isso aqui diz respeito à sua compreensão do tema. Lembrando que os temas da FCC podem se dividir entre textos, tão somente, não é? E podem se dividir entre textos seguidos de tema central. Tá bom? Então, lembrando isso aqui. Quando isso aqui acontecer, o que você vai fazer? Você precisa recuperar os termos do tema central, trabalhar esses termos na sua introdução bem pela ordem do que eles são apresentados, né? O que quer dizer pela ordem? Quer dizer isso aqui. Aqui é assim, exercício das liberdades individuais em contraposição à vigilância contemporânea. Você vai ver que esse tema aqui tem duas partes, liberdades individuais e vigilância contemporânea, e é uma contraposição. Então você precisa trabalhar a ordem. Primeiro se falar de liberdade, depois falar de vigilância. Tá? Isso é muito importante. E isso precisa estar na sua introdução. Muito nítido. Depois, naturalmente, ao desenvolver isso aqui, você não pode jogar o texto acima no lixo. A FCC não te permite desvincular, tanto que ela chama isso de informação inicial. Quando a FCC chamava de meramente motivadora, a gente desvinculava. Hoje não é mais meramente motivadora. Hoje é para você considerar. Então, como é que a FCC divide seu texto base? Vamos lembrar, sua proposta temática. A primeira parte, ela traz o senso comum. Mesmo sendo uma informação do Manuel Cassius, tá, gente? Importante teórico hoje, principalmente para a área do trabalho, teletrabalho, esse tipo de coisa. Acho que a referência mais importante da internet hoje é Manuel Cassius. Vou me arriscar a falar isso. Então, a FCC traz para você uma informação do senso comum que pode ser retirada da obra de Manuel Cassius, ele observando a sociedade, claro, e depois traz o que ela chama de senso crítico. Cuidado, porque às vezes o senso crítico pode vir primeiro, o senso comum depois. O senso comum é a expectativa geral, é o que as pessoas esperam de modo geral, chamada expectativa geral. O senso crítico é chamado expectativa apurada. Apurada, investigativa. Aquela que percebe, peraí, isso aqui não é 100% positivo, pode haver algo de negativo. E é claro que a sua redação, ela pode trazer as duas coisas sim, mas a sua argumentação tem que pesar horrores para esse senso, tá certo? Para este senso crítico. Por quê? Porque é ele que está no projeto de avaliação da FCC. Se ela tivesse usado o senso comum, você poderia expor o senso comum. Ela não usou isso e, novamente, eu falo que não é uma questão de gosto, é uma questão de critério. Você
é o cozinheiro? A FCC é o cliente, tá certo? A gente cozinha para o cliente, não adianta. Então não adianta você brigar, chegar num restaurante, você falar que o bife é mal passado e é assim que é servido, e o cliente falar que não gosta disso. Ele não vai comprar e você vai fechar seu restaurante. Então é a mesma coisa que acontece com você. Não adianta você questionar a FCC. Ela quer este bife mal passado que é o senso crítico, tá certo? Ela é o cliente, você é o cozinheiro. Então você tem que servir aquilo que o seu cliente espera. Assim, seu restaurante vai ter o quê? Sucesso. E assim é a redação em concurso público, ela vai ter sucesso dessa forma. Então, a perspectiva adotada no tratamento do tema, definida no primeiro parágrafo, você tem que prestar atenção ao tema, aos elementos de ordem do tema, acompanhar a ordem e trazer tudo ali na sua introdução, tá certo? Daqui a pouco nós vamos falar sobre tipos de introdução. Primeiro, então, só que você tem que entender onde esse critério é avaliado. Depois, capacidade de análise e senso crítico é você dar mais peso para o senso crítico, inclusive com informações suas também, do que para o senso comum. Você traz um parágrafo de senso comum, 2 de senso crítico. Conclua também com senso crítico. Tá bom? Isso é importante. Consistência de argumentos. Não adianta você ter senso crítico sem ter prova. Senão vira o quê? Teoria da conspiração. Tá? Não adianta ter senso crítico sem ter prova. Senão você fica acreditando, né, em UFOs. Não sei se eles existem, mas enquanto não se provar, né, por enquanto, teoria da conspiração. O que você vai fazer? Você precisa comprovar o que você está apresentando. E aí muitos de vocês me dizem, exatamente, me perguntam, Júnior, essa prova precisa ser verdadeira? Ela precisa ser coerente e clara. Não há no concurso, vamos dizer assim, compromisso com a verdade. O CESP, inclusive, escreveu sobre isso numa orientação de resposta de redação, falando não é preciso trazer exemplos que sejam verdadeiros, mas que sejam coerentes, que provem o quê? Competência textual. Para isso chama redação, senão seria o quê? Inquérito. Tá bom? Se fosse em busca pela verdade, você seria entrevistado. Aqui é para saber se você sabe escrever e se você tem boa articulação de pensamento, tu é inteligente, é isso que ela quer saber. Tá certo? Se você consegue usar a razão acima de tudo. Então é isso. Esses mecanismos de comprovação precisam ser dados a cada argumento que você apresentar no desenvolvimento. Perfeito? Estrutura. Lembre-se de que você está trabalhando com dissertação e dissertação de caráter argumentativo. Então, é defesa do seu ponto de vista o tempo todo, defesa das provas, apresentação de provas o tempo todo. Esse é o peso argumentativo quando a F vai comparar a sua redação com a de outros candidatos. Cuidado com a progressão textual, a gente sempre apresenta novidade. De um parágrafo para outro você tem que inovar, tá certo? Mas essa novidade não pode ser tida como você colocar um tijolinho, um após o outro, seja uma novidade após a outra, sem você colocar uma massinha entre o tijolo. Essa massa é chamada de encadeamento, porque você faz com que ela une a parte anterior à parte posterior. Assim ela trabalha. A massa é chamada de encadeamento. Você coloca um tijolo, imagine um tijolo, outro tijolo. Alguém já construiu casa sem usar cimento? Não tem como, né? Assim, pelo menos se você estiver trabalhando com alvenaria. Um tijolo, assim, você pode fazer encaixe, concordo, né? Eu imagino você pensando. Mas mesmo assim vai ter um mecanismo de encaixe, que nós chamamos de encadeamento. Então você usa o cimento para dar a liga. Esse processo de encadeamento, ele é interessante, porque é ele que vai fazer esse movimento de costura do texto. Volta e vai, volta e vai. Você, antes de falar de um assunto, vincula esse assunto à ideia anterior, tá bom? Hoje é um dos maiores problemas em concurso público, eu digo que o tópico A, que é a perspectiva adotada no tratamento do tema, ou seja, o elemento introdutório, e a progressão e encadeamento, que é o tópico B, de estrutura, são os elementos que atuam com vilania nas discursivas, porque as pessoas não conseguem superar esses problemas, certo? Mas meus alunos têm superado, né? E eu faço questão que vocês superem mais e mais. Então, a gente vai trabalhar nesse sentido. Articulação de frases e parágrafos, coesão. Ô, Júnior, este cimento entre tijolos que você usou como elemento de analogia não seria o elemento de coesão? Vamos lá. A coesão é feita pelos agregados que estão dentro do encadeamento. Para você
fazer o cimento, desenvolver a massa de cimento, você só usa cimento? Não. Você precisa de usar uma série de componentes que vão agregar. Então, esses pequenos componentes que você vai usar lá, cimento, terra, areia, água, por exemplo, são os elementos de coesão. São as ferramentas que a linguagem vai dar para você para estabelecer esses mecanismos, esse jogo. Então, o conjunto encadeamento é composto por elementos de coesão, em que você junta um pronome junto com um substantivo e vai fazer a liga de um elemento anterior, tá? Nós vamos ver isso aqui na exemplificação, que está aí dentro do texto. Então é importante que você consiga fazer essas colagens. Veja que é uma redação, gente, que a banca não é tão só preocupada com início, meio e fim. Ela está testando realmente a validade de tudo que você coloca, tá certo? Em jogo. Tudo que você coloca em jogo. E aí ela vai trazer isso aqui para você, vai te exigir bastante, tá? Expressão. Desta vez, o que a FCC fez? Ela reduziu a validade de língua portuguesa, a validade da parte gramatical de adequação da linguagem no seu texto. Só valem 10 pontos. Mas, atenção, atenção. Valem 10 pontos, mas ela não nos explicou qual vai ser a pontuação por supressão de erro. Porque suponhamos que ela resolve tirar 1 ponto por erro de língua portuguesa. Nossa, gente, mesmo valendo 10 pontos, ferrou. Porque quando valia 30 e ela tirava 0,5 ou 0,25 por erro, era uma benção, ela tirava um pouquinho, né? Mas ela pode te dar 10 pontos no total e tirar 1 ponto por erro. Ela não nos diz qual vai ser a pontuação que ela vai extrair. A gente só vai descobrir depois que ela entregar a vista de provas pra gente na fase recursal, tá bom? Então, estes são os critérios. Quem for desenvolver redação no treino precisa estar atento a estes critérios, tá bom? Júnior, e o tema que você acha que vai cair, né? Eu vou começar abordando esse tema aqui. No próximo vídeo, eu já vou, dentro do curso, eu já vou falar para vocês por que esse assunto vem na prova discursiva e o que ele envolve. Gente, natural, a banca vem trabalhando há algum tempo liberdades, principalmente liberdades individuais, liberdade de expressão, né? Já bastante vezes a banca tocou nesse assunto, liberdade de imprensa, que é uma questão coletiva, ela já tocou nesse assunto várias vezes. Está faltando algo que está acontecendo no momento, vigilância. Trabalhar esse aspecto da liberdade com relação à vigilância contemporânea. E olha, como eu disse, é muito difícil a banca não apresentar isso para você na sua prova discursiva. Portanto, eu ouso dizer, isso vai cair na sua prova discursiva. Se não cair no TR São Paulo, você pode ter certeza que algum concurso do entorno vai receber este tema. É muito difícil o tema não vir. Vamos lembrar que no TRE de São Paulo, dados os seus 3 temas, 2 temas saíram aqui do curso. Na época eu nem estava no turno de redação, mas eu falei, esses temas vão cair. TRT da 6ª região, eu avisei, os temas ligados à diversidade social e temas ligados à sociedade da informação iriam cair. Agora falta trabalhar o aspecto da vigilância contemporânea, que ainda não foi trabalhado na prova, a gente vai tratar com carinho no correr do curso, tá bom? Então, bora para a aula. Agora tem que ter paciência, prestar atenção a tudo, porque isso é uma das coisas mais intrigantes que a gente tem e mais importantes aí para a sua prova, tá? Daqui a pouco eu comento o modelo que a gente tem.